nome é Maria da Glória Leitão, eu sou advogada, portanto sou uma espécie de outsider no meio desta Assembleia, mas espero não destoar demais e prometo ter uma abordagem prática e não teórica, demasiado teórica dos temas que vou tratar. Bem, em primeiro lugar vou agradecer o convite da organização e dar-lhes parabéns porque está a ser um sucesso, pelo que eu vejo da audiência maciça às várias sessões e também pelo interesse dos painéis a que eu tive ocasião também de assistir. E depois também não posso deixar de homenagear este local, embora não seja a minha cor clubística, mas que, enfim, merece realmente, o dia de hoje, os parabéns pelo seu bicampeonato. Queria fazer duas advertências. Em primeiro lugar, eu aqui há uns anos atrás fui a uma conferência dada por um orador brilhante que começou por dizer, bem, eu quando cheguei aqui perguntaram-me, o senhor traz um PowerPoint ou sabe de que vem falar? Eu confesso que trazia um PowerPoint, mas não tenho formas de o apresentar. Portanto, eu espero bem que saiba de que é que vem falar. Segunda advertência, apesar de o título desta intervenção ser a atualidade da legislação laboral, eu achei que talvez fosse mais interessante abordar a atualidade e os desafios que a atualidade trazem ao direito do trabalho, ou fazem ao direito do trabalho. E abordar três casos, três situações muito concretas e, a partir delas, ver de que forma é que são enquadradas pelo direito do trabalho e que respostas é que o direito do trabalho vem dar. E a primeira situação é aquela que vou chamar de acórdãos Facebook. Eu não sei se tiveram a ocasião, mas provavelmente tiveram a ocasião de ler na comunicação social, creio que no Expresso, este último fim de semana, a referência a dois acórdãos, um do Tribunal da Relação de Lisboa, outro do Tribunal da Relação do Porto, ambos de setembro de 2014, que tinham em comum versarem sobre casos em que se fundamentaram o despedimento por justa causa de trabalhadores de duas empresas completamente distintas, não estamos a falar da mesma situação, são duas situações que coincidiram temporalmente nestas duas relações, Lisboa e Porto. Portanto, em ambos os casos fundamentou-se o despedimento com justa causa de trabalhadores das empresas em mensagens postadas pelos trabalhadores despedidos no Facebook. No caso decidido pela Relação de Lisboa, um trabalhador alegava ter sido ilicitamente despedido por tê-lo sido com base na publicação no mural da sua página pessoal, e sublinho isto, foi na sua página pessoal do Facebook, uma mensagem ofensiva da honra e da consideração da empresa, de que era trabalhador, e do presidente do Conselho de Administração dessa empresa. E rematava a mensagem, rematava o seu texto, escrevendo: partilhem com amigos. No caso que foi decidido pela Relação do Porto, o que estava em causa era o despedimento de um trabalhador, que além do mais era delegado sindical, que era administrador de um grupo de Facebook que se chamava Trabalhadores e tinha o nome da empresa, e que, apesar de ser um grupo fechado, contava com cerca de 140 membros, todos eles trabalhadores da empresa. Nesta ação, o trabalhador também alegou ter sido ilicitamente despedido, porque foi despedido com base em comentários postados nessa página, em que também, em termos ofensivos, se referia à atividade da empresa e aos seus administradores. O que está em causa nos dois acórdãos, nestas duas ações que passaram em primeira instância e depois foram submetidas ao Tribunal da Relação, era a admissibilidade da valorização dos posts, das mensagens colocadas na página de Facebook pelo trabalhador e a admissibilidade da valorização destas mensagens, quer como matéria disciplinar, quer como meio de prova. Como sabem,
a tutela legal e constitucional da confidencialidade da mensagem pessoal veda por regra, isto é uma situação com que todos os gestores de recursos humanos se deparam, e nós em particular, enquanto advogados laboralistas, veda, portanto, em regra, ao empregador a possibilidade de procurar obter matéria disciplinar e prova para instruir processos disciplinares através do acesso às mensagens pessoais. As provas obtidas são, via de regra, nulas, portanto, porque implicam a violação da reserva da intimidade da vida privada e da confidencialidade das mensagens e de acesso ao conteúdo da informação. Portanto, são nulas e, portanto, são insuscetíveis de serem atendidas. O que significa que, muitas vezes, a entidade empregadora tem conhecimento de violações de obrigações do trabalhador, mas não pode provar ou não pode utilizar essas violações, que era o caso, porque aqui estava em causa a própria violação, estava na mensagem, ou então não pode utilizar a prova no processo disciplinar. O que foi discutido nestes acórdãos foi precisamente os conceitos e limites da proteção concedida por lei a esta reserva da intimidade da vida privada e da confidencialidade das mensagens e de acesso ao conteúdo da informação. E, portanto, foi os conceitos e os limites desta proteção e do que se deve entender nas redes sociais, era o caso, neste caso, por limites da vida privada. Vou ler-vos só 2 extratos do acórdão, porque acho que são extremamente importantes, porque podem ser utilizados também noutras situações. Por exemplo, no acórdão do Tribunal de Relação do Porto, diz que é de fundamental relevância a ponderação dos diversos fatores em presença, designadamente o tipo de serviço utilizado, a matéria sobre que incidem as publicações, a parametrização da conta, os membros da rede social e suas características, o número de membros e outros fatores que se perfilem como pertinentes em cada caso a analisar, de modo a poder-se concluir-se, aqui está importante, se na situação em apreço havia uma legítima expectativa de que o círculo estabelecido era privado ou fechado. No caso do Acórdão de Lisboa, da Relação de Lisboa, pode ler-se que, através de um amigo, a publicação de um conteúdo pode tornar-se acessível aos amigos deste, além de poder ser copiado para papel e exportado para outros sítios na internet ou para correios eletrónicos privados e de se manter online por um período indeterminado de tempo. O trabalhador não podia deixar de levar em conta todos estes fatores e, logo, não poderia, nem é credível que o tenha suposto, ter uma expectativa minimamente razoável de reserva na divulgação do conteúdo. Daí ser forçoso concluir que a divulgação de conteúdo em causa deve ser considerada como pública. Eu considero que estas 2 decisões podem, espero que sejam efetivamente um ponto de viragem nestas matérias. E porquê? Porque adaptam os conceitos de pessoal e íntimo privado às novas realidades e adaptam-se a elas, tendo em atenção as especificidades próprias. Isto é muito importante, porque quando se trata de matéria de reserva da vida privada, é unanimemente aceite que temos que atender a 3 esferas. A esfera íntima, absolutamente inviolável, a esfera privada, que poderá ser, enfim, não violada, mas de certo modo afetada, e a esfera pública de cada um. E o que está aqui em causa é, na análise do que é a esfera privada da vida pessoal da vida do trabalhador, o reconhecimento de que há realidades novas e que têm que ser apreciadas de uma forma atual, de uma forma adaptada a elas próprias. Não podemos estar a considerar que uma mensagem no Facebook, que uma mensagem no mail tem a mesma proteção que uma mensagem do correio postal. Como sabem, a violação do correio postal é crime. Mas podemos fazer esta mesma consideração, podemos fazer esta mesma qualificação no caso de mensagens de mail, no caso de mensagens de Facebook. Não estamos aqui numa realidade diferente a que temos que atender. E esta questão
coloca-se, poderemos tentar fazer essa extrapolação, não apenas no caso do Facebook, mas também em caso de blogs, de chat de Twitter, MySpace, Instagram. Eu espero que diga isto tudo bem, porque eu também não sou muito familiarizada com estas novidades. E também me pergunto se não podemos fazer o mesmo tipo de consideração quando está em causa mails, portanto, conteúdo de mails, que são expressamente, cujo acesso é expressamente vedado às entidades empregadoras, quando se trata de mails enviados a uma infinidade de pessoas, a uma mailing list. Quando mails se tornam virais, continua a gozar da mesma proteção ou deve considerar-se, à imagem do que consideraram os excelentíssimos desembargadores, que aqui não devem gozar desta proteção e, portanto, são mensagens públicas. Por outro lado, também estes acordos chamam a atenção para a facilidade com que nestas redes, com que na utilização destes meios, se perde a noção do que é privado e que é público. Os utilizadores destes meios muitas vezes não se lembram ou não estão atentos ao facto de que, mesmo tratando-se de um Facebook pessoal, que não tem a mesma proteção, não tem o mesmo grau de privacidade que outros meios de comunicação. E, portanto, não deverão, eventualmente, esperar ou ter essa expectativa minimamente razoável de reserva na divulgação de conteúdo. É, por isso, necessário estarmos atentos a este fenómeno e, no âmbito das empresas, ter em conta estas fragilidades e proceder à regulamentação clara da sua utilização, protegendo informação vital para a empresa, o que se pode, o que não se pode partilhar, limitando, por exemplo, a utilização do nome comercial, da marca da empresa. Muitas vezes assistimos a situações em que trabalhadores de determinadas empresas falam da empresa onde trabalham, mas de forma que pode afetar a empresa, pode afetar o seu bom nome, pode, sem dar conta, até transmitir determinados segredos de negócio, alertando para o risco de mensagens privadas se tornarem públicas, alertando para as consequências da incorreta utilização destes meios e alertando para a eventual aplicação de sanções disciplinares quando for o caso. Isto tudo sem perder de vista, obviamente, os limites impostos pela proteção legal da reserva da intimidade da vida privada e também, atenção, pela necessidade de notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma vez que estamos aqui a falar também de matéria de dados pessoais. A questão entre a delimitação entre a esfera pública e a esfera privada surge também, embora aqui, sobretudo, associada à questão da proteção de dados, quando se trata de um outro fenómeno em crescimento, que é o Bring Your Own Device. Portanto, esta moda, mas no bom sentido, das empresas de adotarem uma política BIOD. Portanto, em que os trabalhadores são autorizados a utilizar o seu hardware e software pessoais e aplicações e dados do empregador são disponibilizados na plataforma do utilizador final. Convenientes destas políticas, os senhores melhor que eu saberão dizê-lo. No entanto, elas suscitam uma série de questões que, como verão, podem também ter um enquadramento jurídico e não necessariamente apenas laboral. Por exemplo, questões de segurança. O que deve ser assegurado? Segredos comerciais, informação confidencial do empregador, segredos comerciais, informação comercial de terceiros, de clientes, de fornecedores, segurança de sistema informático do empregador, por exemplo, contra vírus. Quem é responsável pelas licenças de utilização e sua eventual violação? O BIOD reduz ou aumenta o risco para o empregador? Quem é responsável, no caso de BIOD, pela utilização ilícita? Downloads ilícitos, hacking, etc. Reparem que estamos a falar de equipamentos do trabalhador que são utilizados na sua vida profissional, mas equipamentos do trabalhador que são utilizados não só pelo trabalhador, mas pela sua família, pelo seu círculo de amigos, até por colegas. Uma questão que também é suscitada muitas vezes é a questão do horário de trabalho. A utilização de BIODs estimula, de certo modo, uma certa organização pessoal do trabalho.
mas isto não cria o problema de eventual reclamação de trabalho suplementar, de violação dos limites dos horários de trabalho. Por outro lado, também temos que pensar na questão do direito à privacidade e proteção de dados do trabalhador, vis-à-vis o direito de controle do empregador. Estamos a falar de instrumentos que, se calhar, são utilizados, como eu disse, por outros membros da família. Como é que o empregador pode aceder a esses instrumentos, a esse equipamento, ou software, ou hardware, ou o que seja, sem violar, sem pôr em risco o direito à privacidade de outras pessoas, de outros terceiros? Portanto, quando se implementa o modelo BIOD, a empresa deverá proceder à análise de risco e sua gestão, à criação de uma política ou regulamento BIOD e depois à sua implementação. Na análise de risco, e correndo o risco de me repetir um pouco, mas torno a chamar a atenção para isto, é preciso ter em conta quais os riscos ou quais os tipos de dados recebidos e transmitidos por estes instrumentos. Isto vai depender de empresa para empresa. Há empresa em que a proteção da informação é muito mais vital do que noutras empresas. Também a análise do risco e ameaças para o sistema informático do empregador. Análise dos tipos de danos, perdas, dos quais que podem resultar se os riscos se materializam. Análise do impacto fiscal e de segurança social. Estamos a falar de instrumentos que são colocados à disposição do trabalhador pela empresa. Avaliação de custos versus poupança. Na criação da política ou regulamento BIOD, convém estipular regras gerais, digamos assim. É obrigatório voluntário. Só podem utilizar equipamentos próprios. Quem é que paga os equipamentos, a manutenção, a substituição em caso de perda ou de deterioração? Quem paga os danos, as perdas? Pode-se tratar de perdas de dados do trabalhador, da família do trabalhador. O que sucede se o trabalhador é promovido, muda de categoria, passa a funções que já não teria acesso a este tipo de equipamento, acesso ao contrato? Quando podem e devem ser apagados dados, transferidos, devolvidos à empresa? Em termos de segurança, deve-se prever quem pode participar, que trabalhadores, grupos de trabalhadores têm acesso, que tipo de instrumentos, aplicações, dados são permitidos, qual o nível de acessibilidade, qual o âmbito autorizado de utilização pessoal, que tecnologia será utilizada para proteger estes equipamentos. Quanto ao horário de trabalho, lembro que deve ser definido claramente quando podem ser utilizados para uso profissional, quando se considera que é utilizado para uso profissional, que são duas questões diferentes. Pode-se dar liberdade ao trabalhador para trabalhar quando quer, onde quer, com que instrumento quer, mas definir claramente o que é trabalho no horário de trabalho e o que é que pode ser considerado trabalho suplementar. Quando se institui este modelo, significa que o trabalhador está permanentemente online, deve estar permanentemente em condições de responder a uma qualquer solicitação do empregador. E, finalmente, a questão da proteção da privacidade. Pode-se monitorizar a utilização, pode-se aceder ao software, em que condições? E, claro, finalmente, a questão da implementação da política. Porque, claro, como já li alguma parte, a policy is just a piece of paper if the employees are not aware of it. E por isso é muito importante não só divulgar e publicitar o regulamento, como formar e treinar os trabalhadores. A formação e o treino é muito importante porque, por um lado, permite que o trabalhador incorpore determinadas regras e, mais uma vez, facilita a aplicação de sanções, porque está claramente definido o que se pode e o que não se pode fazer e está claramente também definido as consequências da violação das regras. E, finalmente, porque mais uma vez estamos no domínio da proteção de dados, não esquecer as necessárias notificações à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E antes de passar à última situação, gostaria de falar convosco e que não tem a ver com a proteção da privacidade nem a proteção de dados, gostaria só de chamar a atenção para o seguinte.
Durante a manhã e agora também durante a tarde tive a oportunidade de... Durante a manhã especificamente estive num painel sobre a utilização da tecnologia de informação como uma nova ferramenta de gestão. E agora também num painel que tive durante a tarde, ouvi também falar nessa utilização. Ouvi falar sobre compilação de dados, que se referem à avaliação de competências, avaliação de desempenho, históricos pessoais, currículo que não são apenas do passado, mas também sobre o futuro, isto é, que refletem as expectativas dos trabalhadores, testes online, enfim, processamento de dados a nível transnacional, portanto, por multinacionais, que assim utilizam da melhor forma os seus recursos humanos, a possibilidade de clientes em determinadas situações terem acesso direto a este tipo de avaliações, de compilação de dados sobre trabalhadores, por forma a tornar mais eficaz a combinação de necessidades dos clientes e as capabilities do fornecedor de serviço. Lembro apenas que todas estas potencialidades, que são certamente extremamente proveitosas, estão sujeitas à regulamentação sobre proteção de dados. A recolha dos dados está sujeita aos princípios da legalidade, finalidade e proporcionalidade, ao conhecimento pelo trabalhador dessa finalidade, à sua autorização para a recolha e tratamento para essa finalidade, à notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, uma vez que a autorização de isenção que existe, o número 4/99, relativa à gestão administrativa de funcionários, empregados e prestadores de serviços, não cobre a maior parte destas finalidades. E, claro, no caso de se tratar de transmissão de dados para fora da União Europeia, também é necessário uma autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Última situação que gostaria de partilhar convosco. Tem-se falado muito em Portugal, no caso Uber. Portugal e na Europa. Curiosamente, a questão que se tem colocado em Portugal, e acho que também foi o fundamento da presidência cautelar que foi requerida no Tribunal Português e que terá sido concedida, ou que pelo menos foi assim noticiado, o fundamento foi a questão regulatória. Foi tratar-se de o exercício de uma atividade sujeita a uma regulação por quem não estava licenciado para o efeito. No entanto, nos Estados Unidos, na Califórnia, a questão põe-se de uma maneira completamente diferente. Está presentemente a correr, exatamente no Tribunal da Califórnia, contra a Uber Technologies, uma class action que foi interposta por motoristas da Uber que pretendem que a sua relação com esta empresa seja qualificada como relação laboral. Estados Unidos, estamos em Portugal. A Uber alega ser apenas uma empresa tecnológica, não prestar serviços de transportes e ter subscrito contratos de prestação de serviços em que é expressamente declarado que o contrato is solely that of independent contracting parties. No entanto, os motoristas alegam que não, que foram corretamente qualificados como trabalhadores independentes e exigem, enfim, reembolso de despesas, que caberia à Uber suportar, gasolina, manutenção dos veículos e uma série de outras coisas. Obviamente, se assim for decidido, o negócio perde algum do seu fulgor. Mas este é um dos desafios que se coloca ao direito de trabalho, que é o enquadramento deste tipo de negócios, que caracteriza o que se chama a economia on demand, a on-demand economy. Esta economia define-se como uma atividade económica criada por empresas tecnológicas que executam o pedido à procura do consumidor mediante o imediato fornecimento de bens e serviços, utilizando as potencialidades das tecnologias de informação. Definem-se como tecnológicas que disponibilizam serviços de tecnologia de informação e não os serviços da atividade final com que interagem. Portanto, não se qualificam como empresas de transporte em veículo com condutor, entrega de refeições, serviços de limpeza, serviços de tradução, etc. Não, dizem, não fazemos nada disso. O que nós pomos é o potencial cliente em contacto com a empresa fornecedora e contatamos também aquele que vai fazer a entrega.
através também de uma aplicação. Tudo se faz através de aplicação. No entanto, a maior dificuldade que nós temos aqui, e ela está a surgir agora nesta ação que corre os seus termos nos Estados Unidos, está no facto destas empresas deverem uma grande parte do seu sucesso ao facto de não terem trabalhadores, de alegarem que não terem trabalhadores, de alegarem que têm apenas prestadores de serviços. E por essa razão não estão obrigados a não estão sujeitas a uma série de obrigações a que está sujeito o empregador. Mas será este verdadeiramente o caso? E é isto que importa definir e é isto que importa ter atenção. Porque a questão não está, como todos sabem, no nome que se dá à relação jurídica que se estabelece entre duas partes. A questão está nas características que tem essa relação e que pode levá-la a que seja qualificada como uma relação laboral. O que se passa nestas empresas é que é difícil encontrar na relação com estes prestadores de serviços aqueles elementos que normalmente são considerados indícios de que existe uma relação laboral, que são o local pertencer ao beneficiário da atividade, os instrumentos de trabalho pertencerem ao beneficiário da atividade, haver um horário de início e fim que é definido pelo beneficiário da atividade, haver uma remuneração regular no tempo e na quantia, e certa na quantia. Estes indícios não se encontram aqui, mas isso pode não ser suficiente para afastar a qualificação como contrato de trabalho. E, portanto, embora confiemos que a capacidade dos nossos tribunais superiores sejam capazes de olhar para estas relações e apreciá-la no seu enquadramento atual, tal como fizeram no caso Facebook, continua a ser extremamente necessário o extremo cuidado na definição do clausulado contratual e na forma como, na prática, a atividade é realizada. E, com isto acabo esta referência a 3 situações que eu acho que são importantes, que fazem parte já do nosso dia-a-dia e que constituem, como eu disse no início, um verdadeiro desafio ao direito de trabalho e, mais do que isso, não há legislação. Isto não se resolve com novas leis, resolve-se com a capacidade de os tribunais interpretarem as leis à luz da realidade, à luz da atualidade e dos novos instrumentos que estão ao serviço da gestão de recursos humanos. E agora, se quiserem ainda pôr algumas questões, estou disponível até ao final deste período. Espero que não seja por considerarem que não há nada a fazer quando está em causa o direito de trabalho. Já agora posso só adiantar uma coisa? A questão do negócios pode ser... Já agora, em complemento só daquilo que a Glória teve a falar, só alertar, talvez os presentes também, para esta realidade que falámos há pouco, que é do cumprimento das obrigações perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque esta é uma área que talvez não tenha merecido ainda das empresas a atenção que merece. No entanto, estão para ser publicadas alterações que vão fazer depender, pelo menos até agora é o que conhecemos, portanto, na medida de aplicação de coimas por falta de cumprimento de obrigações nesta matéria, vão fazer uma indexação ao volume de negócios das empresas e, portanto, se calhar chamar a atenção para o facto disso poder ser um enquadramento importante a ter em conta na altura de negligenciar ou não algumas das obrigações que são obrigatórias por lei perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque isso é uma matéria, pelo menos decorre da nossa experiência no escritório com clientes, que as multinacionais estão muito focadas e muito sensibilizadas
para este tipo de cumprimento, outro tipo de empresas, se calhar, está a dar prioridade a outras matérias, quiçá mais urgentes no cotidiano, mas perante esta alteração que é expectável, terem atenção que esse critério pode depois também mudar um pouco o quadro de contingência, digamos assim. A Graça refere-se a uma alteração que vai ter lugar a nível comunitário. Neste momento o que existe é uma diretiva comunitária que é implementada em cada país sobre a proteção de dados pessoais. E claro que na parte de recursos humanos tem impacto e que, além de mais, é completada por uma série de regras do Código do Trabalho, sobre a reserva também da intimidade e vida privada. O que está em estudo e pré-aprovação é um regulamento que passa a ter aplicação direta, geral, que, por um lado, facilita os registros, portanto, deixa de ser necessárias notificações em cada país, mas, por outro lado, isso nisso facilita, mas, por outro lado, tem o grave inconveniente de vir estabelecer coimas, estão previstas coimas extremamente elevadas, indexadas ao volume de negócios total, não apenas de cada país, da empresa, ou, enfim, ou do grupo de empresas. De qualquer maneira, eu não gostava de acabar com uma nota, com esta nota, exatamente porque eu tento que o direito laboral não seja visto como um obstáculo. Aliás, um colega meu diz com imensa piada, que eu às vezes sinto-me o profeta, o arauto da desgraça. Não somos e tentamos ter sempre uma atitude proativa perante as questões. Mas isto é ter atenção. E sobretudo ter atenção que mesmo quando houver um regulamento que aplique determinadas regras sobre proteção de dados de uma forma uniforme em toda a União Europeia, continua a haver regras próprias e jurisprudência própria na área laboral. Portanto, continua a haver esta proteção específica da reserva da vida privada e nesse caso também, das mensagens e da confidencialidade, que é preciso terem atenção. Bom, boa tarde. Meu nome é Miguel Luís, eu sou responsável de recursos humanos de uma empresa do setor da distribuição, da Go Express, antiga Transporte, e sou também dirigente da APG, da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. A minha vida, nestes últimos anos, tem exatamente movido um bocadinho entre estes setores mais dramáticos da situação, entre redes sociais, movimentação também na gestão da comunicação e também, obviamente, na gestão das pessoas per si. E a prática instituída na minha organização, e eu estou na minha organização agora há 1 ano e 2 meses, passou exatamente pela implementação de um regulamento interno relativamente à utilização, mas não de uma forma punitiva, mas pelo contrário. Nós valorizamos muito a atitude proativa dos nossos colaboradores. Criámos uma rede social interna, que basicamente não temos uma intranet e, portanto, utilizamos uma rede social interna para exatamente envolver. Nós estamos presentes de norte a sul do país, desde Vila Real até Tunes, no Algarve, e a distância é algo que estas novas tecnologias vieram ajudar a encurtar. Com todos os problemas e com todos os adicionais que podem surgir a vir daí, o que acontece é que muitas das atividades que vão sucedendo localmente, hoje em dia, são passadas a nível nacional e permitem um maior envolvimento dos colaboradores na própria vida da organização. E por isso aquilo que nós tentamos fazer é, nós criamos um ciclo, neste momento já vamos com mais de 58 horas de formação para que os colaboradores percebam como podem e devem usar a tecnologia. Portanto, nós não punimos o uso da tecnologia, nós informamos como devem utilizar a tecnologia. Queria só deixar esta pequena nota relativamente à utilização destas novas plataformas, obviamente que tudo pernicioso, e posso dizer que fui formador durante muitos anos em muitas organizações onde realmente, posso dar o caso do setor automóvel, onde sucedia N vezes os stands dos quais não são proprietários das marcas automóveis utilizarem indevidamente o uso da marca e, portanto,
de uma forma perniciosa que depois realmente danifica a marca. E eu prezo muito e faço questão de... Estamos a passar por um rebranding e o valor da própria marca em si é algo que não deve ser descurado, e nós na nossa organização valorizamos muito o uso da marca e temos um crivo muito grande relativamente à utilização da própria marca por parte dos nossos colaboradores. Acho extremamente interessante e importante o que disse, e eu também considero que o regulamento e o treino e a formação é muito importante para essa incorporação pelo trabalhador do que pode e o que não pode fazer, do que é bom e é mau no ponto de vista até da própria organização. Porque, tal como eu tive cuidado de dizer, muitas vezes não há esta noção. Nós, no dia-a-dia, não vemos qual é a diferença. E, embora eu também, como advogada, tenha que me preocupar pela parte sancionatória, mas acho que é, sobretudo, a parte de incorporação destes valores, de perceber o que pode correr mal se eu tiver uma determinada atuação, que corre mal para a empresa, mas acaba por reverter contra mim, não é? Contra mim enquanto membro da empresa, não na perspectiva sancionatória, que eu acho extremamente importante. E acho que isto é uma área em que a regulamentação é essencial. Claro que sempre também tendo em conta, vamos dizer, as baias, não queria dizer os limites, mas enfim, as baias porque aquilo que a lei, quando a lei fala na proteção da privacidade, fala na proteção de cada um de nós, não é? E quando estamos a falar na proteção de dados, todo o regime da proteção de dados é uma afloração da proteção da privacidade. E porquê é que foi preciso criar um regime de proteção de dados? Porque neste momento temos instrumentos que conseguem fazer um tratamento que não se conseguia antes e, portanto, não era tão potencialmente nocivo para cada um de nós. Eu estava há pouco tempo numa conferência internacional e um americano dizia, mas porquê que há o direito, falava-se do direito de apagar, portanto, o direito de apagar informação que se encontra armazenada. Porque isso é uma tentativa de reescrever a história, dizia ele. Isso é uma tentativa de reescrever a história, como se fez em alguns países, que também se apagaram pessoas de fotografias. Enfim, teve esta atitude um bocadinho dramática para fazer valer a sua perspectiva. Apagaram-se fotografias e reescreveu-se a história. Não é uma tentativa de escrever a história, porque a história, isto falava-se a propósito de uma pessoa que tinha pedido em Espanha, isto deu origem a uma decisão do Tribunal Europeu, tinha saído uma notícia sobre esta pessoa relativamente à execução de uma hipoteca. A pessoa tinha tido problemas, não tinha pagado o empréstimo, tinha havido uma hipoteca e tinha aparecido uma notícia qualquer. E como não havia mais nada de interessante na vida desta pessoa que tivesse ido para os jornais, nem sei porque é que isto foi para os jornais, sempre que alguém escrevia o nome da pessoa no Google ou qualquer outro motor de busca, aparecia a história da hipoteca. Tinha sido executada a hipoteca. E ele não gostava muito bem, ao fim de não sei quantos anos, que viesse outra vez com aquilo. Não se trata de escrever a história, com certeza que quem quiser ir a uma biblioteca e vir os jornais, está lá a notícia, continua a estar. Agora, não está da mesma maneira. E, portanto, por isso é que há esta proteção. Não é uma limitação que devemos considerar invasiva das nossas vidas, antes pelo contrário, visam a proteger as nossas vidas. Mas a verdade é que temos que contar com ela e quando estamos a escrever e a desenhar os regulamentos e as políticas, temos que ter atenção a estas limitações, ainda bem, que não acontece no nosso sistema, que não se permite no nosso sistema, regras como se vê, por exemplo, às vezes em policies americanas, em que as próprias relações pessoais têm que ser comunicadas. Eu não posso ter uma relação mais próxima, mais íntima com um colega de trabalho que não tenha que divulgar ao meu chefe. Isto aparece em policies que nós vemos. Ainda há muito pouco tempo isso apareceu, com certeza que muitos estão aqui familiarizados com esse tipo de coisas. Aqui isso não é possível porque há uma reserva da vida privada e porque a vida privada do trabalhador não para à porta do escritório nem no portão da fábrica.